Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar mais um devocional abençoado, para que você possa meditar na palavra do Senhor comigo. E nesta manhã, o Senhor Jesus, Ele manda te dizer que você é especial, que você é menina dos olhos dele e que ninguém pode tocar em um só fio de cabelo seu sem a permissão dele, porque Ele é o seu dono, Ele é o seu Criador e nada nem ninguém pode fazer nada se Ele não permitir. O Senhor, nesta manhã, que quer que você mergulhe na presença dEle, na palavra gloriosa do Senhor, que é viva e eficaz e que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e que vai até a divisão da alma e do espírito e que discerne a intenção que há no meu e no seu pensamento. E a palavra de hoje que eu quero deixar para vocês está em Jeremias 30, o verso 10 e o 11. Está escrito assim: Não temas, pois tu, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro, e Jacó tornará e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Aleluia. Nesta palavra o Senhor está falando com o povo para que o povo se consertasse. Jeremias está no meio do cativeiro aqui, em um tempo no que o povo de Israel está em desobediência ao Senhor, e Jeremias entra ali para falar o recado de Deus para aquele povo. E ali o Senhor manda dizer para eles que era para eles não ter medo, que o Senhor estava no controle daquela situação, mas que era para eles olharem para o alto, se lembrar de quem realmente é, de onde eles tinham sido tirados e o porquê que eles estavam ali naquela situação. E hoje o Senhor manda chamar a sua atenção e te perguntar para você, por quê? Como você se colocou nessa situação? Como você está nessa situação? O que houve? Se não foi você que tomou uma decisão errada, se não foi você que fez algo que desagradasse ao Senhor e para estar numa situação difícil, então o Senhor está te provando para te aprovar e te dar algo melhor, te colocar numa situação na qual muitas das vezes nós não entendemos o processo. Veja José. José não estava lá no Egito porque ele queria ou porque ele tinha feito algo de errado, mas porque o Senhor precisava que ele estivesse no Egito para o tempo no qual o Senhor ia ter 7 anos de fartura, mas ia ter 7 anos de fome. E aquele menino que saiu da casa dos seus pais e foi vendido pelos seus próprios irmãos, estava no Egito com um propósito divino: salvar o povo de Israel, salvar uma nação inteira, salvar todo um povo que passaria fome e morreria. E Jacó, com seus filhos, irmãos de José, estavam lá em Canaã e estavam numa situação difícil quando começou a faltar alimento. Então José estava no Egito para que o Senhor cumprisse o propósito dele, para que o Senhor fizesse o que já estava determinado pelo Senhor na vida dele. Quantas das vezes nós recebemos algo do Senhor e nós não sabemos esperar, ou melhor, suportar o processo,
Porque não é que o Senhor não vai fazer, o Senhor precisa nos preparar para receber e para fazer o que Ele tem para nós. Quantas das vezes José passou por situações terríveis lá, mas ele aprendeu a esperar o tempo, ele aprendeu a administrar, ele aprendeu a separar o que é bom e o que dá lucro. Ele trabalhou na casa de Potifar e Potifar prosperou ainda mais, porque as mãos dele eram mãos abençoadas e ele, com a graça e a sabedoria que o Pai ensinou e que o Senhor deu a ele sabia administrar bem e as coisas prosperavam. Ele foi injustamente jogado numa prisão, mas mesmo dentro da prisão ele fez valer o chamado dele, ele cuidava de todos ali. O carcereiro ganhou a confiança do carcereiro e ele andava livremente na prisão, cuidava de todos os outros. Até que um belo dia o Senhor dá um sonho e tira o sono do rei, e o rei é incomodado de uma tal forma e chama todo mundo e fala de matar todos os magos, e se eles não adivinhassem o sonho dele. Até que o copeiro, que José tinha decifrado o sonho, se lembra de José. Hoje o Senhor está te dizendo que Ele se lembrou de você. E o que isso tem a ver com essa passagem que eu li? O Senhor aqui se lembrou daquele povo e estava avisando aquele povo que ia retornar todo aquele povo para Israel, que ia devolver para eles o que era deles por direito. Então o Senhor está te dizendo a mesma coisa aqui. O Senhor vai tirar o sono de quem tiver que tirar, de homens grandes, mas vai te abençoar. O Senhor vai fazer com que algo aconteça e você não vai entender nada, você vai achar, agora estou lascado, perdão a palavra, mas agora eu não sei mais o que fazer, eu vou morrer, ou então agora eu vou me afundar, o que eu vou fazer? Mas não se desespere. O Senhor está te avisando antes de acontecer para que você se lembre desta palavra e não se desespere, porque Ele está no controle de tudo. Ele vai fazer o melhor. E aqui o Senhor, aleluia Jesus, glória a Deus, santo é o teu nome, Senhor. Aqui o Senhor deixa bem dito para vocês. Ele vai fazer, Ele vai incomodar, Ele vai tirar o sono, Ele vai deixar a pessoa desorientada até te encontrar. E essa pessoa vai te encontrar e vai te honrar e vai te abençoar. E você não vai ficar envergonhado nem confundido, porque você só está ou vai passar por algo ainda mais apertado, uma situação na qual você não está entendendo, e vai ficar pior um pouco ainda, para que o Senhor venha fazer e o nome dele seja glorificado. Então não se desespere, apenas creia no Deus Todo-Poderoso e Ele vai fazer infinitamente mais. Não se preocupe com nada, apenas creia tão somente que o Senhor fará grandes coisas, porque é desta maneira que o Senhor age. O Senhor aqui, quando chama Jeremias para falar com o povo, Jeremias não entendeu. Mas, Senhor, esse povo está exilado, está fora da sua nação, está sofrendo. Mas aí, mais adiante, no capítulo 31, o verso 33 em diante, está escrito o que o Senhor fez. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então o Senhor, Ele tem tudo nas suas mãos, Ele tem o controle, e Ele manda mais uma vez te lembrar de que Ele vai cuidar de tudo. Não se preocupe.
mesmo que as coisas ficarem pior. Se lembre desta palavra, o Senhor está no controle e Ele vai fazer. Mas não se esqueça do que eu li aqui. O Senhor não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Então, saiba que nós vamos pagar pelos nossos erros, sim. Não que o Senhor não vai nos abençoar. Ele vai nos tirar, Ele vai mudar a nossa situação, mas as consequências nós vamos pagar, porque são falhas nossas e nós poderíamos ter evitado. E o Senhor aqui está dizendo que Ele não tem. E de todo não te terei por inocente. Então se lembre, o Senhor não é menino. O Senhor não é Deus injusto. O Senhor não é Deus que se esquece. Ele lembra de tudo que você fez e Ele vai, sim, cumprir a palavra dEle com excelência e Ele vai te abençoar grandemente. Tome posse dessa palavra. Deus é contigo. Até amanhã para o próximo devocional.